Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre avaliação de software, nosso último tópico para encerrar a disciplina. Talvez vocês ouçam aí alguns barulhinhos, meu fone está sem bateria, eu coloquei o fio e eu fico me mexendo. Se ficar muito ruim eu gravo de novo, senão vocês ficam aí com alguns barulhinhos, só para vocês saberem o que vai ser esse ruído que fica às vezes. Avaliação de software, alguns de vocês já devem ter lido o artigo, alguns vieram ver primeiro o vídeo, né? Vão ler o artigo depois. Se vocês pesquisarem mais, vocês vão ver também que tem uma infinidade de formas de vocês avaliarem o software. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas não vamos conseguir abranger todo o assunto, né? A avaliação depende de que tipo de software vocês querem avaliar, qual é o objetivo do software, a familiaridade de vocês, como que vocês querem avaliar. Então, vocês têm aí N formas de executar uma avaliação de software. Inclusive, vocês já devem ter uma forma própria de vocês executarem. Claro que, para a atividade, nós vamos trabalhar com formas definidas na literatura. Então, é importante que vocês pesquisem uma forma e em cima dessa forma que foi já definida, que está já aceita, né, pelos autores, que já está aí publicada, vocês façam a avaliação de software de vocês. Mas de forma geral, as formas que vocês usam para escolher o software, de forma geral, elas funcionam também. Claro que muitas vezes a gente acaba pegando o primeiro software lá, né? E descobrimos depois que ele nem funciona muitas vezes do jeito que nós queríamos que funcionasse. Acabamos seguindo com aquele software mesmo porque era o mais fácil. Ou acabamos usando algum software porque, esse aqui já está no computador. Então, nós acabamos, às vezes, não passando aí por um processo de avaliação de software. Nós simplesmente usamos o que está ali disponível pela facilidade, muitas vezes, ou esse aqui eu já conheço, né? Por que eu vou pesquisar outro se eu já conheço esse aqui? Ele acaba não sendo e não passando por todo o processo de avaliação que nós vamos ver nesse tópico de vocês. Então, lembrando de novo, para atividade, vocês vão buscar uma forma dessas já aceitas na literatura, né? Mas de forma geral, as formas que vocês fazem a avaliação, quando vocês fazem a avaliação, também é uma forma válida de escolha de software. O que eu não considero uma escolha válida? É quando nós pegamos aquele software que já está pronto. Esse aqui já está no computador, então eu vou usar esse mesmo. Por que ela não é válida? Porque pode ser que, coincidentemente, seja o melhor software disponível para aquele objetivo, mas provavelmente não é. Provavelmente vocês têm aí softwares melhores para aquele objetivo de vocês. Por quê? Quem instalou naquele computador? Será que instalou com o mesmo objetivo? Muitas vezes instalou com outro objetivo e acaba atendendo também o nosso. Ou, quando foi instalado esse software nesse computador? Será que é um software atualizado? Será que vale a pena continuar usando ele? Então, é importante vocês buscarem, verificarem, inclusive, né, se continua funcionando. Falei sobre isso para vocês já alguns tópicos anteriores. Se continua funcionando aquele software que vocês escolheram, talvez aquele software que vocês já conhecem, né? Claro que vocês não vão toda vez que forem usar um software, por exemplo, pensando aí em professores, né? Toda vez vai usar um software, vai pesquisar para ver se não saiu algo novo e percorrer todo o processo. Não é muito comum. O que normalmente se faz? Vou usar esse software. Você vai lá, procura no Google rapidamente, ver se tem algum software novo. Se tem, a gente acaba dando uma olhadinha nesses softwares novos. Se não tem, normalmente tem, né? Mas se não tem, aí nós verificamos se aquele software que nós sempre usamos continua funcionando, né? Não dá para passar software para os estudantes que não funcionam mais. Então, verifica lá se continua funcionando. De repente, teve uma atualização desse sistema e aquele software não funciona mais, ou aquele software mesmo teve alguma atualização, aquela versão anterior já não está mais disponível, a versão nova não funciona. Então, isso tudo precisa ser verificado antes de uma aula, pensando em uma aula. Mas isso pode ser para qualquer objetivo que vocês queiram, nem precisa ser um objetivo educacional. Vocês vão usar um software. Se vocês já usam aquele software no dia a dia, se vocês já estão acostumados com aquele software, beleza, vocês usam aquele. Mas, não uso ainda, eu vou escolher. Como que eu vou escolher? Eu passo por esse processo de avaliação. E, voltando aqui para o nosso foco, né, que são softwares educacionais. Não necessariamente eu preciso ser professor para escolher um software educacional. Pode ser que eu queira ensinar aquele assunto em específico.
De repente, para um filho, quero achar ali algum assunto para trabalhar com meu filho, quero achar algum assunto para ajudar alguma outra pessoa, algum colega. Então, vocês podem buscar softwares que dão esse apoio para vocês, ou vão dar alguma palestra, né? Querem mostrar algum software lá, querem sugerir que os participantes da palestra usem algum software para melhorar a compreensão daquele assunto que vocês apresentaram. Então, também podem passar por esse processo, né? Ele não vai ser exclusivo para quem é professor, ele vai ser para quem precisa escolher um software. Então, se vocês precisam escolher um software com fundo educacional ou não, é interessante vocês buscarem as opções, pesquisarem, né? Verem qual é o melhor software para aquela situação de vocês. Formas que nós temos de buscarmos esses softwares. Então, é isso que nós vamos ver. Alguns exemplos rapidinho, né? Lembrando de novo, se vocês pesquisarem, tem diversas outras formas. Coloquei ali os meus dados, está pequenininho, mas vocês conseguem ver, né? Meu e-mail, se quiserem mandar mensagem, pode mandar ali pelo Moodle também. Eu vejo, manda lá no balãozinho lá em cima, né? Lembrando, fica mais fácil para eu ver, porque quando vai lá pro fórum, às vezes eu demoro um pouquinho mais para ver. E ali no balãozinho normalmente já me notifica e eu já respondo vocês mais rapidamente. Tem alguns momentos específicos que o balãozinho não atualiza. Quando eu estou editando alguma atividade, alguma coisa, ele acaba não atualizando, não notificando ali. Mas, normalmente, ele já notifica. Tem o meu número de WhatsApp ali, ou Telegram, se vocês têm WhatsApp, tem Telegram, ou querem mandar mensagem, também tem ali o contato para vocês. Afina aí a lente, né, que dá para vocês verem. Tem esses contatos lá no Moodle também. Por isso que eu não estou tão preocupada aí com relação ao tamanho. Então, o índice que nós vamos ver na apresentação hoje, nós vamos ver os critérios de busca, né, conforme o objetivo, vamos definir esses critérios e vamos fazer buscas, encontrar resultados conforme os nossos critérios, né? Então, nós temos um objetivo, nós temos critérios e nós vamos buscar para atender esse objetivo. Vamos definir aí os nossos critérios de análise, né? Entender e testar, isso é fundamental, gente. Se vocês vão trabalhar com software, é fundamental, além de vocês pesquisarem, olharem tutoriais, olharem vídeos, buscarem a documentação lá da ferramenta, do software que vocês querem, fundamental vocês baixarem, pelo menos as melhores opções, né? Tem alguns softwares que quando nós buscamos, nós descartamos já ali na pesquisa, já na parte teórica ali, né? Olhamos a documentação, já vemos que aquele software não nos atende. Vemos algum tutorial e já vemos que não é bem isso que nós precisamos, ou não, é muito complexo. De repente eu quero um software para trabalhar com crianças, eu preciso que aquele software atenda àquela idade, ou pessoas que talvez tenham alguma dificuldade de aprendizagem, então eu preciso de softwares mais simples, e aí alguns eu já consigo descartar nessa primeira busca. Eu já olho ali para o software, olho para a documentação e rapidamente eu vejo, não, esse não me atende, não vou querer. E aí sobram alguns lá que são bons. E agora, como é que eu escolho? Eu posso escolher só pela teoria? Posso. Vou chegar no melhor resultado? Talvez. Depende, né? Se der sorte, chega no melhor resultado. Mas, como via de regra, o ideal é: chegou lá num conjunto de softwares interessantes, baixe esses softwares, ou se for acesso online, acessa, de alguma forma lá, testa. Vai lá e testa o software, vê como ele se comporta, principalmente se for professor, principalmente se for usar em aula, porque vai ter lá 30 estudantes usando aquele software em aula. E aí, não testei, não sei como o software se comporta. Algum estudante vai lá e clica em algum outro lugar, aparece uma tela diferente. E eu não testei, eu não sei que tela é aquela, não sei como sair. E aí, o que eu vou fazer? Então, precisa testar antes. Ou, achei o melhor software lá que atende todos os meus critérios, baixei, instalei, mas esse software tem um bug. Ele passa lá a primeira fase e depois não vai mais. Então, é importante testar já mais fases, né, e ver se atende o meu objetivo. Não, o software só tem a primeira fase, mas atende já o meu objetivo. Então, beleza, tá tudo certo, né? Eu testei. Já sei que só passa a primeira fase, mas isso é suficiente para o meu objetivo. Então, eu posso usar o software mesmo assim. Agora, o que eu não posso não testei, eu quero que os alunos vão lá até os meus estudantes vão lá até a 10ª fase, por exemplo. Poxa, mas não tem 10 fases, e aí? Só tem uma. Então, é importante testar para vocês saberem como conduzir esse uso, independente de situação, né? Mas principalmente
em sala de aula, porque os imprevistos, dependendo da situação, é mais fácil de gerenciar, né? Dependendo da situação é mais difícil. Numa sala de aula, até gerenciar esse problema já passou lá o período de aula e não vai ser aproveitado, né, aquela aula. Comparar os softwares testados, isso é fundamental, né? Normalmente a gente já compara aí com os critérios que estamos buscando e depois comparamos de novo com os testes, né? Qual que é mais legal, pensando aí, fui buscar um jogo lá para usar com os estudantes. Qual jogo é mais legal? Qual eu gostei mais? Qual será que os meus estudantes vão gostar mais? Fundamental, né? Não é só o que eu gostei mais, porque nós temos diferentes formas de aprendizagem. Inclusive, lembrando aí de tópicos anteriores de novo, eu tenho mais facilidade em aprender com texto. Eu acho que é mais rápido. Se vocês estivessem lendo o que eu estou falando para vocês agora, vocês já teriam terminado, ou estariam lá no final, né? E assim como vocês estão assistindo o vídeo, vocês precisam seguir no meu ritmo. E eu vou demorar mais para chegar lá no final. Então eu tenho mais facilidade de aprender com texto, porque vai mais rápido, eu absorvo mais coisas, eu consigo ler mais coisas com o mesmo tempo, e normalmente eu memorizo mais. É mais difícil eu perder a atenção. Alguns de vocês, a essa altura do vídeo, já estão pensando em outras coisas, né? Estão ouvindo, mas estão ao mesmo tempo pensando em outras coisas. E quando você está lendo, você não... eu, pelo menos, né? Não consigo pensar em outras coisas. Eu foco ali na leitura, eu acabo absorvendo muito mais. Mas vocês lá no primeiro tópico, acho que foi o primeiro ou segundo tópico, né? Que nós trabalhamos ali essas questões, vocês levantaram com repetições, né? Não foi um só que levantou essa questão de, mas é muito texto, o texto é cansativo, tenho mais dificuldade para prender atenção em texto. Então, nós temos aí diferentes formas de aprendizagem. Trabalhamos também as formas de aprendizagem, né? Nós temos diferentes formas de aprendizagem, temos diferentes interesses, né? Não é só as formas de aprendizagem. Nós temos diferentes formas de tudo. Nós somos diferentes. Então, quando eu vou avaliar um software para uso pessoal, para mim, eu posso focar só no que eu gostei mais. Qual que eu me senti mais confortável usando. Beleza, esse vai ser o melhor software para mim. Mas se eu estou avaliando esse software para utilizar com outros usuários, com estudantes ou com qualquer outra pessoa ali que eu queira usar esse software como apoio, eu preciso considerar as características dessa outra pessoa, ou de uma turma inteira, né? As características aí de uma turma inteira, por idade, por personalidade, por forma de aprendizagem, se for um software educacional, né? O formato de aprendizagem, como será que a criança, o meu adolescente, o meu adulto vai interagir com esse software? Será que esse meu estudante vai conseguir aprender? Pensando lá na minha turma com diversidade, será que vai atingir a maioria? Sempre tem um, né, que gosta mais do texto, o outro que gosta mais do game, o outro que gosta mais de uma simulação. Então é difícil dizer assim, não, vai atingir 100%. Talvez tenha essa sorte de pegar uma turma mais homogênea e conseguir atingir 100%, mas de forma geral, nós vamos atingir uma boa porcentagem da turma, né? 100% é bem difícil. Sempre vai ter um estudante que não gosta. Vocês têm, tenho certeza. Vocês têm algum professor aí que vocês não gostam, ou tiveram, pelo menos no decorrer do curso, algum professor que vocês não gostavam, talvez o colega gostasse. Isso é muito comum, a gente sempre tem uma forma de aprendizagem e tem metodologias que o professor tem que nós não nos entendemos também, né? Não nos adaptamos também. Então, para o professor, ele sempre vai ter algum estudante lá que não vai gostar da metodologia, que não vai gostar da aula. Às vezes agrada a maioria, às vezes desagrada a maioria, né? Aí acaba sendo um problema. Mas tentar buscar e tentar pensar sempre nas características. Quem é o público que vai usar esse software que eu estou avaliando? Ele faz parte aí dos meus critérios, né? Na hora que eu vou definir os meus critérios, eu preciso pensar no meu objetivo, mas preciso pensar também no público que vai utilizar esse meu software, porque senão eu não vou atingir o meu objetivo. Se eu desconsiderar o público, dificilmente, né? Talvez consiga, mas dificilmente eu vou atingir o meu objetivo se eu desconsiderar o meu público. E aí nós vamos, no final, né, definir e utilizar o software. Lembrando de novo, vou mostrar algumas estratégias aqui para vocês, mas vocês podem escolher a estratégia que vocês preferirem, desde que seja uma estratégia, né, aceita aí pela literatura. Não me venham com aquela, eu escolhi esse software aqui porque já estava instalado no meu computador, ou escolhi isso aqui porque eu já conheço. Normalmente eu digo para vocês, né, escolha alguma coisa que vocês já conhecem, mas nessa atividade
justamente, né, a avaliação de software, como avaliar o software que nós estamos estudando. Então é importante que vocês passem por todo o processo, que não me apresentem um software lá qualquer, porque, eu já conheço, esse aqui já usei, já está aqui instalado. Então, passa aí por todo o processo, independente do formato de processo que vocês escolherem. Vou falar um pouco aí para vocês sobre processo de tomada de decisão. Bem resumido, né? Normalmente aí o pessoal que é de administração tem esse processo quebrado em mais fases, estuda ele mais detalhado, mas como aqui o nosso objetivo é avaliação de software, nós vamos ver o processo de tomada de decisão, né, de escolha de software, que é a nossa decisão, mais resumidamente, só o suficiente aí para nós escolhermos o nosso software. Mas sugiro que vocês busquem também pelo processo de tomada de decisão. Vocês vão ver que vocês podem implementar esse processo em tudo, praticamente, né? Toda decisão aí que vocês queiram tomar, vocês conseguem implementar, inclusive decisões do dia a dia. Problemas, às vezes, que nós temos e nós acabamos nos batendo muito para resolver. Se vocês implementam as fases do processo de tomada de decisão, de forma geral, fica muito mais simples vocês resolverem. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm, um problema. Vocês têm um problema e vocês querem tomar uma decisão para resolver esse problema, né? Nesse nosso caso aqui, o nosso problema é o nosso software para ser avaliado. Então, para ser mais específico, nós precisamos definir qual é o problema que eu quero resolver. Então, o que é o software que eu estou buscando? Que tipo de software eu estou buscando? Coincidiu que essa semana eu estava buscando um software. Na verdade, já faz uns 20 dias mais aí que eu estou testando softwares de gerenciamento. Eu já trabalhei com softwares de gerenciamento, conheço uma porção deles, mas já faz um tempo que eu não tenho usado software de gerenciamento, então eu aproveitei aí para fazer uma pesquisa. Aproveitei não, teria que fazer de qualquer jeito, né? Aproveitei só depois dos meus dados que eu já tinha coletado e criei ali a tabela para utilizarmos. Mas eu busquei para ver, tem algum software novo? Tem alguma atualização? Tem alguma coisa legal aí que eu posso usar, né? Que não tinha antes, quando eu usava esses softwares, a última vez que eu fiz essa minha pesquisa? Infelizmente, eu cheguei na mesma resposta. Mas eu vi que tem uma porção de softwares aí que em mais alguns meses talvez me atendam melhor do que o software que eu escolhi agora. Problema, enfim, gerenciamento. Preciso aí de um software para gerenciamento de equipe. Tem alguns projetos aqui na universidade. Normalmente nós acabamos fazendo as atividades pelo WhatsApp. Mando mensagem, mando e-mail, vou criando ali para o pessoal. Nós temos no Drive algumas atividades lá definidas, mas os projetos estão ficando maiores. Um desses projetos que esse ano já foi quase impossível gerenciar, sem um software de gerenciamento, por pura falta de organização, né? Acabou ficando sem. É o evento FliSol que vocês participaram. Nós gerenciamos todo o evento dessa mesma forma, lá pelo Drive, organizando as atividades lá. Como é a mesma equipe de anos anteriores, não é tão difícil, porque cada um já sabe o que precisa fazer, e aí cada um já tem a sua pasta lá, já vai criando, já vai se virando. Então, ele até não é tão impossível. Mas, como a ideia nos próximos anos é nós começarmos a trazer mais pessoas envolvidas aí com o grupo, aí fica impossível gerenciar lá pelo Drive, porque um apaga a coisa do outro, ou vai lá, invade a pasta, se perde, não acha atividade, então começa a ficar confuso, né? Já pensando aí em mudar isso para 2022, então tem FliSol de novo, assistam. O objetivo vai ser presencial e transmitir, ele é todo focado em software livre, então todos os softwares que nós trabalhamos ali, eles são softwares livres, ou seja, tem o código lá para vocês editarem, para vocês verem o que está rodando no computador de vocês, tem uma comunidade por trás daquele software para auxiliar vocês. Parar a propaganda do evento de software livre, né? A ideia é fazermos presencial e transmitirmos todas as palestras nos próximos anos. Por isso que eu estou dizendo para vocês que vocês podem participar, né? Vai ser transmitido também. E aí, com isso, nós precisamos aumentar a equipe, vai aumentar o trabalho. Aumentando a equipe, nós teremos membros que ainda não têm todo esse domínio das atividades e nós precisamos de um software de gerenciamento onde seja possível criar atividade, atribuir aquela atividade para um membro e ele possa aí conseguir gerenciar as próprias atividades. Alguns de vocês já devem conhecer softwares de gerenciamento, a maioria eu diria, né? E alguns de vocês, se não conhecem muito bem, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver que ajuda bastante. Inclusive deixei ali
Coloquei uma mensagem lá, né, pro Sérgio, se eu não me engano foi o Sérgio, que colocou um vídeo lá falando sobre o Notion. Foi um dos softwares que eu testei, eu não conhecia o Notion. Testei um pouco antes de ver o vídeo dele lá. Se tivesse visto o vídeo antes, não precisaria ter testado. E eu acabei descartando esse software porque... Eu vou falar isso mais pra frente, né? Mas já vou adiantar. Porque ele é gratuito para um usuário. E como o nosso caso seria gerenciamento de equipe, então o Notion não faria sentido para nós. Por isso que nós acabamos descartando ele. Mas estou falando dele porque sugiro que vocês usem. Se for permitido, eu vou compartilhar o vídeo do colega aí com vocês lá no nosso Discord, para vocês darem uma olhada em como ele organizou. Porque de forma geral vocês organizam aí o painel de vocês. Como o dele já está organizado para estudo, seria legal vocês pegarem uma ideia aí e de repente organizarem o painel de vocês desse mesmo formato, ou verem coisas aí que vocês preferem adaptar, fazer de alguma outra forma para vocês estudarem. Então, depois vocês dão uma olhada lá, né? Ele vai deixar compartilhar lá com vocês, e aí vocês dão uma olhada lá depois. Caso não receba lá a mensagem de autorização, não possa compartilhar com vocês, deem uma pesquisada em tutoriais que vocês vão ver que é bem bacana. Senão eu dou uma pesquisada lá num vídeo também, disponibilizo lá para vocês, mas vai ajudar bastante vocês com o planejamento. Mas a disciplina está no fim, mas vocês têm o restante do curso, vocês podem fazer outros cursos, vocês têm tanta coisa que vocês conseguem organizar e vocês têm esses softwares de gerenciamento que ajudam bastante. Então, o meu problema é gerenciar, né, ter um software de gerenciamento aí para equipe. Então, preciso gerenciar um projeto em equipe. Já tem um problema, aí eu estudei o problema, verifiquei, né, quais são as características desse meu problema, como é a minha equipe. Eu tenho uma equipe toda da área de tecnologia. Isso já muda bastante o meu perfil de software, porque eu sei que eles terão mais facilidade para mexer no software. Ainda assim, é importante ter uma visualização, uma facilidade de aprendizagem. Isso é fundamental em qualquer software, porque facilita, deixa mais rápido, né? Se eu entro lá no software, ele está lá tudo separadinho lá, tudo marcadinho certinho, é muito mais fácil entender o que já está feito, o que eu preciso fazer, ou se, não, eu não tenho nada para fazer, só os colegas têm. Será que tem alguma coisa lá que eu posso ajudar? Quem é o colega para eu entrar em contato e ajudar ele? Ou eu tenho uma atividade e não estou conseguindo fazer, eu posso olhar lá quem é a equipe, posso marcar um membro da equipe e dizer, me ajuda aqui, por favor, né? Não estou me batendo com isso aqui, alguém me ajuda. Vai faltar tempo, alguém me ajuda aqui. Não consigo sinalizar isso dentro do software. Voltando ali para nossa análise de problema, né? Então é importante eu ter essa análise, identificar bem, delimitar bem o meu problema, identificar a minha equipe, né? Quem são as pessoas que vão mexer com esse meu software, quem vai precisar aprender, como é a aprendizagem dessas pessoas com relação ao meu software, para eu conseguir definir os meus critérios. Se eu não souber quem vai usar, como vai usar, né, qual é o objetivo, já nessa definição do meu problema, nessa análise do meu problema, é mais difícil eu definir os meus critérios. Delimitei lá o meu software, vou buscar alternativas, né? Delimitei o meu problema, aliás, já criei lá as minhas características, né? O que é importante para o meu software. Eu vou buscar as minhas alternativas. Quais são os softwares que eu tenho disponível que me atendem nessa busca que eu estou fazendo? Então, eu vou ter uma lista de software que eu falei para vocês anteriormente. Alguns já na pesquisa a gente descarta. Então, posso definir, inclusive, na delimitação, critérios de exclusão. Eu excluí o Notion já no início, olhei ele lá, vi que ele é super legal, mas aí já percebi que ele não me atendia porque permitia uma pessoa só, né? E eu preciso gerenciar uma equipe, então ele acabou sendo removido por um critério de exclusão. Ele tem uma aparência agradável, ele é fácil de manipular, ele é rápido para compreender, porque ele tem uma aparência agradável, né? Mas ele ainda assim não me atendia, então critério de exclusão. Não permite equipe? Fora. Não é gratuito? Nem avaliei, né? Aqueles que retornam que não tem uma versão que possa ser usado gratuitamente por tempo indeterminado. Normalmente eles têm lá um período de 30 dias, e aí é um problema porque o projeto é de um ano para o outro, né? Nós trabalhamos o ano todo no evento para que ele ocorra sempre no quarto sábado de abril.
Então, se me tem 30 dias lá de teste, não resolve o problema, porque aí a cada 30 dias eu teria que criar outra conta ou, sei lá, fazer assinatura, alguma coisa assim. Como eu quero que ele seja gratuito, não poderia fazer assinatura. E criar uma conta a cada 30 dias não faz sentido, né? Então, softwares que não têm versão paga por tempo, não tem versão gratuita, aliás, por tempo indeterminado, já removi também. E aí eu chego aqui nessas alternativas com softwares que já passaram ali, já tiveram uma certa classificação para eu prosseguir nesse processo, né? Então, eu tenho ali alguns softwares já pré-escolhidos e eu vou fazer a análise das alternativas. Vocês podem também, ali no levantamento de alternativas, listar todos os softwares que vocês encontrarem. Sei lá, 500 softwares. Podem listar também. E aqui na análise de alternativas, criar os critérios de exclusão. Mas é muito mais rápido já definir os critérios de exclusão lá na definição do problema, né? Já começar a pensar nesses critérios. Por quê? O software não tem uma versão paga, eu não vou nem testar, não vou nem pensar se eu vou avaliar ele, não vou nem nada, né? Já descarta ele. O software não permite o gerenciamento em equipe, então eu não vou criar o projeto lá nele para teste, eu até posso dar uma olhada nele, mas não vou criar o projeto. Então, de novo, agiliza, né? É bom vocês já pensarem um pouquinho antes. E aqui na análise das alternativas, já olhar para o que sobrou, né? Que são os softwares que atendem o meu objetivo, que me atendem, que podem ser utilizados, e aí eu vou utilizar e vou testar, né? Vou ter algum formato de avaliação. Posso seguir com um formato apenas teórico, mas, de novo, o ideal é testar o software, né? Ver como ele se comporta, ver como eu me adequo a esse software, e aí sim vocês podem fazer essa análise das alternativas de vocês. Mas, se quiserem fazer só uma análise teórica, na teoria, né, funciona também. O ideal é garantir que o software funciona, que é fácil mesmo. Às vezes, para alguns usuários é fácil, para nós não é. Às vezes, para algum usuário é difícil, mas para nós é fácil. Então, é importante fazer uns testes, né? Não só ficar na teoria, não só nas pesquisas. Baixa, instala, tem acesso online, cria conta, testa, para vocês sentirem realmente como aquele software é e a partir disso avaliarem se os estudantes lá de vocês, pensando, né, em software educacional, as pessoas envolvidas vão se adaptar ou não, porque vocês já vão conhecer também as características dessas pessoas. Definir o meu software, passei ali porque alguns autores quebram mais, né, o processo de tomada de decisão, e aí eu não lembrava se nós tínhamos ali o próximo passo ou já ia para implementação. Vamos seguir aqui então. Defini os meus critérios, testei os meus softwares. Nesse final, eu vou ter, de acordo com o critério, de acordo com o formato que eu escolhi de avaliação, eu vou mostrar aí para vocês um formato, uma matriz de decisão simplificada também, né? Só coloquei os critérios ali, os pesos, ele é uma forma mais simplificada de trabalharmos, válida também. Vocês têm formas mais complexas que vão chegar em resultados mais precisos. Vocês têm formas mais complexas que chegam em resultados menos precisos. Depende como que vocês vão implementar, depende do objetivo de vocês. De forma geral, uma tabela ali com pesos já é o suficiente. Vocês podem colocar análise SWOT, inclusive, que é mais ou menos similar, quer dizer, bem similar, mas não é tão similar. Vocês vão criar lá como se fosse um gráfico, né? Ele é uma tabela, mas na verdade ele tem um gráfico, tem 4 quadrantes lá, e aí vocês vão definindo o que tem de ponto forte, o que tem de ponto fraco aí nos softwares de vocês, e depois vocês veem lá qual é o quadrante que melhor se encaixe, quais são os softwares que estão naquele quadrante, e de acordo com a posição exata, né, se ficou um pouquinho mais para cima do quadrante, um pouquinho mais para baixo, vocês conseguem dizer qual seria a melhor opção para vocês, ou qualquer outra análise que vocês queiram. Definiram a análise, então já testaram os softwares, já tinham definido aí como fazer esses testes, né, já levantaram esses critérios, vocês conseguem definir. Como definir? Pode ser a tabela, ou vocês podem pesquisar outras formas, ou alguma forma que vocês já usem aí para fazer essa escolha, né? Essa escolha do software de vocês. Notem que não é a decisão, porque a decisão envolve todo esse processo, desde pensar nos critérios, né? Quando nós chegamos nesse momento aqui, nós falamos de escolha porque os critérios já foram definidos. Então, nós só vamos escolher. O processo de tomada de decisão, ele inclui definir esses critérios, ele inclui analisar o problema, ele inclui lá no final
a escolha, a implementação e o gerenciamento, né, a avaliação, lá, o feedback desse software. Escolhi o software, e agora? Agora eu vou implementar, né? Se eu estava estudando isso para uma aula, eu vou levar esse software para a sala de aula. Vou executar lá com os meus estudantes. E aí eu vou saber se esse software me atende, né? Mesmo, normalmente ele atende, porque nós já passamos aí por várias etapas do processo para escolher aquele software, então é esperado que ele atenda. E aí eu vou utilizar esse software com o pessoal em sala de aula. Para alguns autores, o processo encerra aqui. Instalei, né? E é isso aí, era isso aí que eu estava buscando. Para a maioria dos autores, vocês têm o feedback, né? Tem ali um gerenciamento, né? Um acompanhar. Ah, estava procurando para uma aula. Então, eu vou acompanhar a minha aula, lá dei a aula, vou acompanhar os meus estudantes para saber se aquele software atende mesmo, se ele é bom, se de repente, mas algum outro lá que eu testei, talvez fosse melhor. Eu me enganei em algum critério, talvez aquele outro fosse melhor. Aí eu vou lá e reavalio o meu processo, né? Porque eu vou alterar características do meu problema, características do meu público. O público não reagiu como eu esperava, então eu tenho aí uma alteração. E aí eu passo por todo o processo de novo, né? Vai ser muito mais rápido, porque vocês já têm muito do processo feito, mas vou lá e de repente chego em algum outro resultado. Depende aí do feedback que vocês tiverem na implementação. Ou pode ser que aquilo seja o suficiente, pode ser que aquilo gere outro problema, e aí vocês têm outro processo, né? Tem outra tomada de decisão, onde vocês têm esses valores como entrada, esse feedback como entrada. Aqui o fluxo, né? Então, tudo que nós falamos, identificação do problema, preciso de um software para gerenciar a minha equipe, porque, como nós vamos aumentar a equipe, o pessoal mais novo vai ter problemas se nós continuarmos só colocando lá as atividades no Drive. Aí nós temos a análise do problema, né? Onde eu já começo a levantar os meus critérios, né? O que é importante? Aí eu vou analisar a minha equipe, o pessoal que vai entrar na equipe, eu nem sei quem são ainda, né? Mas eu já tenho uma ideia, porque eu sei que são estudantes do curso de tecnologia também, estudantes do curso de sistemas de informação, trabalham com desenvolvimento de software, então tem certa facilidade para aprender, para utilizar o software, inclusive, mas terão alguma dificuldade aí para identificar as atividades, porque a maioria não estavam gerenciando nenhum evento, então eles não vão saber achar as atividades e virar lá como nós estamos fazendo até então. É fundamental eu levar isso em consideração. Aí eu vou levantar as minhas alternativas, quais são os softwares que eu tenho, vou avaliar para ver desses softwares que eu levantei, que eu tenho, quais me atendem, né? Passando lá os meus critérios e qual é a minha melhor opção. Escolhi a minha melhor opção, já escolhi, já coloquei lá, já estamos testando com a equipe, não tem os membros novos ainda, né? Eles devem entrar na próxima semana, mas já estamos testando com o pessoal que está ali para ver se vai dar tudo certo, se é isso mesmo, se todo mundo consegue se virar lá. E aí, estamos fazendo esse teste, né? Teve já a implementação, estamos ali na parte de análise e feedback com toda a equipe gerenciando, e aí nós vamos encerrar. Então, nós vamos depois adicionar, né, os novos membros, e é isso, escolhemos esse software e é isso, não vamos mudar tão cedo. Critérios de busca. O que foi definido para o meu software de gerenciamento de projetos que nós estamos implementando? Já está implementado, né? Estamos avaliando. Eu quero que tenha elegância visual, ou seja, que seja fácil para a minha equipe acessar lá e identificar quais atividades eles precisam fazer, quais estão para serem feitas ainda, se de repente eles podem ajudar em alguma outra, né? Mas principalmente vamos focar aí para reduzir o nosso tempo de aula, principalmente que eu consiga acessar o software e eu saiba que atividade eu preciso fazer hoje. Então eu acesso lá e eu sei o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso deixar pronto essa semana, né? Então ele tem as datas lá, o que eu preciso trabalhar. Nesse momento eu vou trabalhar no projeto, o que eu vou fazer? Acesso lá e com facilidade eu sei qual atividade eu devo fazer, eu preciso disso. O board ali, o quadro, com o modelo de Kanban, é fundamental porque nós já estamos acostumados, a nossa equipe, o pessoal de tecnologia está acostumado a trabalhar com boards no formato de Kanban. O que é o Kanban? É aquele quadro, bem resumidamente, né? Ele tem muito mais características do que isso. O pessoal de administração aí de novo tá bem tranquilo nessa parte, né?
que o Kanban tem? Nós buscamos esse conceito lá da administração, inclusive, e trouxemos aí para o desenvolvimento de software. Ele permite que eu tenha lá, resumidamente, as minhas atividades separadas. As atividades que eu tenho para fazer, né, numa primeira coluna lá, ou em determinada cor, as atividades que eu tenho para fazer, depois as atividades que eu estou fazendo, não necessariamente nessa ordem, mas o padrão, né, estão lá disponíveis para serem feitas, as que eu estou fazendo, as que eu já terminei estão para teste, ou seja, depende de algum outro, né, fazer esses testes, e as que estão concluídas, ou seja, já passaram dos testes. De forma geral, nós temos essa definição. Então, as atividades disponíveis, as que eu estou fazendo, as que eu concluí estão para teste e as que já foram testadas estão disponíveis lá para serem utilizadas, né? Ou para implementação. Quando nós temos ambiente de desenvolvimento, normalmente tem mais uma etapa ali depois do teste, que é a implementação, e daí depois finaliza. Eu gostaria muito que fosse software livre, até porque é para o gerenciamento de um evento de software livre, mas não consegui encontrar uma ferramenta. Dá para desenvolver, né? Nem tudo está perdido, mas eu não consegui encontrar uma ferramenta livre que atendesse os critérios que eu tenho. Tem muitas ferramentas livres, ótimas, super úteis para trabalhar com gerenciamento, mas não atendiam os critérios da nossa equipe. Então nós acabamos ficando com uma outra ferramenta, que é mais comum, inclusive na área aí, para nós utilizarmos, pelo menos até que alguma ferramenta livre consiga nos atender, ou até que tenhamos tempo, né, de contribuir em algum projeto desses de software livre para que a ferramenta nos atenda. Eu preciso que seja rastreável, isso é fundamental, porque como a ferramenta é colaborativa, mesmo que sejam estudantes de tecnologia da área, né, de sistema de informação e desenvolvimento de software, ocorre de vez em quando de alguém ir lá e apagar uma atividade, fazer alguma coisa lá que não estava previsto. Então eu preciso que fique o log, que me diga quem foi que mexeu naquela atividade. Por quê? Não é para culpar ninguém, não. É só porque a pessoa que fez alguma coisa lá que não deveria, ela sabe o que ela fez. Então, quando eu ver que alguma atividade, ou o restante da equipe, né, ver que deu ruim lá em alguma atividade, nós vamos saber pelo log quem foi que fez e vamos conseguir conversar com essa pessoa para ver o que aconteceu naquela atividade, para nós conseguirmos reverter, né, e retornar aquela atividade lá. Eu preciso que permita que eu crie painéis. Isso é importante, que sejam ilimitados. Na verdade, não precisa ser ilimitado, mas que crie uma boa quantidade de painel. Tem muitas ferramentas que limitam. Pode criar no máximo 5 painéis. Aí já começa a ficar mais difícil gerenciar. Cada painel tem mais atividades, mas ainda assim é importante eu ter mais painéis, porque eu consigo colocar, por exemplo, a minha equipe responsável pelo site em um painel lá e criar as atividades do site lá, e aí a equipe responsável por outras atividades em outro painel. Consigo separar assim, fica ainda mais fácil do que se eu misturar todas as atividades lá no mesmo painel. Então é importante que eu tenha diferentes painéis. Usuários também, de novo, não precisa ser ilimitado, né? A equipe não é tão grande também, mas eu preciso que permita aí que eu tenha diversos usuários, porque a maioria delas limita 5 usuários, 10 usuários, e aí não é suficiente, porque nós já temos na equipe hoje 12 integrantes. E como a ideia é aumentar a equipe de organização, então nós vamos precisar de um software de gerenciamento que permita que todos esses usuários interajam no projeto. Preciso que seja colaborativo. Não faz sentido para mim criar lá todo o projeto, colocar em uma ferramenta de gerenciamento e só eu conseguir gerenciar essas atividades. Até ajuda, mas não é o que eu preciso. Eu até tenho já um gerenciamento assim, porque eu preciso saber, né, o que está certo, o que não está. E aí eu tenho já um gerenciamento assim. Mas a ideia é facilitar, é agilizar o processo, além de auxiliar os membros novos. Então, colocando dessa forma, quando o membro termina a atividade, ele mesmo pode ir lá e colocar terminei. Ou ele mesmo pode ir lá e dizer, comecei essa aqui. Fica muito mais fácil, eu acesso lá o software e eu sei quais atividades estão em desenvolvimento, quais estão prontas, quais estão atrasadas. Fica muito mais tranquilo do que se o estudante, o restante da equipe, né, não são todos estudantes, tem outros professores, tem técnicos, uma porção de galera aí envolvida. Se a pessoa envolvida vai lá e já coloca. É muito mais fácil depois eu entrar lá e ver como está, do que se eles ficam me passando. E aí eu tenho que ir lá e atualizar e eles só conseguem visualizar. Então ele acaba
não sendo um processo tão prático, por isso a necessidade de ser colaborativa. O acesso web é importante, às vezes a gente está viajando, muito comum na nossa área, né, trabalhar de casa, agora está comum para todas as áreas, na verdade, mas trabalhar home office, pessoal de desenvolvimento de software, é muito comum, e aí o pessoal viaja mais, então é importante, porque às vezes, vai pra praia e não levou o notebook, mas aí precisa acessar alguma coisa lá, apagar algum incêndio, né, então é importante que consiga acessar pela web, não precisa ter instalado, aí pega o celular, acessa, ou vai numa lan house, né, nem tem lan house quase, mas é também uma possibilidade. Coloquei ali que seria interessante também ter um aplicativo, né? Vocês sabem que o aplicativo facilita facilita tudo, né? Instala um aplicativo ali, você acessa pelo celular, acessa pelo computador, fica muito mais simples vocês trabalharem assim. E a facilidade de uso, mesmo sendo pessoal aí da área de desenvolvimento de software, facilidade de uso é fundamental para agilizar. Ninguém quer, em área nenhuma, um software que não é fácil de ser utilizado. Faço uma atividade manual e eu levo meia hora nessa atividade. Agora eu coloquei um software super bonito, super elegante, todo gerenciável, todo editável ali, consigo personalizar do jeito que eu quero, mas aquela atividade que eu fazia em meia hora, agora eu levo uma hora. Não faz sentido, né? Então a ideia é que o uso de software melhore o processo, agilize o processo, então é importante que ele seja fácil de utilizar. São critérios ali que eu defini. Eu falei de cada um dos critérios para justificar a minha escolha. Vocês não precisam justificar todas as escolhas de vocês, né? É só para facilitar a compreensão aí de vocês. O que eu quero? Se eu só falar os critérios aí para vocês, vocês vão ainda ficar na dúvida, né? Então eu falei dos meus critérios e falei por que esses critérios? Por que eu escolhi os critérios? Vocês vão ter outros critérios aí. Por quê? Vocês vão ter outro objetivo, outro público, outros motivos, outros critérios, outras justificativas, né? Então, vão definir os critérios. Por que definir os critérios? Como é que eu vou buscar um software se eu não tiver definido os critérios? Eu preciso desses critérios. Vocês vão ver que, de forma geral, independente aí de como vocês vão, de qual estratégia vocês vão adotar para a escolha do software de vocês, de forma geral, vocês precisam ter critérios, vocês precisam saber o que vocês querem. Se vocês não souberem o que vocês querem, já sabem isso, né? Desde lá, quando eram crianças da Alice do País das Maravilhas. Se vocês não souberem onde querem chegar, qualquer caminho serve. Então é importante vocês terem os critérios definidos. O que é importante? O que eu quero? Independente da estratégia, aí, vocês vão precisar dessa definição de critérios. Vão precisar ter bem definido o que vocês querem. E para isso vocês precisam saber quem vai usar esse software. Senão não tem como vocês saberem o que eu quero. Eu quero um software de gerenciamento. Mas aí, quem que vai usar? Se fosse a minha equipe atual, poderia continuar como está. Não precisaria de um board ali, de fazer todo esse gerenciamento. Mas, como eu vou ter uma equipe diferenciada, vou ter membros novos, eu preciso desse software de gerenciamento. Fundamental, né? Definição dos critérios. E aí, esse é um exemplo particular, né? Dessa estratégia que eu escolhi aqui de avaliação. Se vocês escolherem outra estratégia, vocês não precisam definir quanto vocês querem. Vão acabar definindo lá no final também, mas não vão atribuir pesos. Mas nesse caso aqui, eu vou definir quanto eu quero. A elegância visual, coloquei um peso 2. Ela é importante. Ter um board Kanban, 2. Na verdade, ela é mais importante. Tem um outro exemplo ali para vocês. É fundamental que eu tenha aí uma elegância visual. Software livre, ser, né? Livre, um peso de 3. Ser rastreável, 2. Ter os meus painéis ilimitados, 2. Ter usuários ilimitados, 2. Opa, ficou 2 vezes o 2 ali, né? Usuários ilimitados, dividiu. Não é 4 não, é 2 só, hein? Ser colaborativa, 1. Ela é importante, na verdade, né? Esse é só um exemplo para vocês. Ter acesso web, 1. E ter aplicativo, 2. Ali onde faltou o outro 2, né, que ficou lá em cima. A facilidade de uso é 2. Talvez ele não soma ali no exemplo. Enfim, definir lá os meus pesos. Essa é uma estratégia específica. Depende da estratégia que vocês vão adotar, vocês vão ter outros formatos aí para vocês trabalharem. O que eu não quero? Os meus critérios de exclusão. Isso é importante também. Vocês podem definir já lá no início por quê. Eu não quero ferramenta paga. Então, quando eu busquei lá, eu nem acessei as que eram pagas, que só tinha aqueles 30 dias de trial, ou nem tinham aqueles 30 dias, né, de trial, de teste. E não quero ferramentas que permitem um único usuário.
foi aí que o Notion saiu fora. Aquela ferramenta, né, que eu sugeri para vocês aí para gerenciamento de estudo. Para gerenciamento de estudo é boa, porque para um só ela é bem tranquila de utilizar. Mas se vocês querem gerenciar a equipe, vão precisar de alguma outra. Ou se pretendem gerenciar a equipe, já peguem alguma outra, porque aí vocês já vão acostumando com essa outra. E quando vocês forem usar para gerenciamento de equipe, vocês já sabem utilizar ela. Algumas que eu busquei. Então retornou aí para mim o Trello, o Gantt Project, ele cria aquele gráfico de Gantt já para mim, o Notion, o Spreadsheet, o Google Sheet, o Project Libre, que é parecido com o Gantt, que é parecido com Tem um da Microsoft também, eu acho que é Project mesmo o nome, não lembro agora, mas a Microsoft também tem um. E esse Project Livre, ele é bem parecido com aquele da Microsoft, ele é praticamente uma cópia daquele da Microsoft. O Nuclino também é interessante. Não sei como pronuncia, na verdade não cheguei a pesquisar isso, mas imagino que seja Nuclino mesmo. Ele é interessante, mas ele é mais voltado, aí eu até trabalho já com o Nuclino, com outro projeto que eu tenho. Ele é mais voltado para desenvolvimento de games. Então eu tenho uma conta lá, eu trabalho com ele, mas para esse projeto não era o que eu queria. Aí acabei eliminando ele também. E aí, essa já é a minha lista, né, que sobrou. Já passaram lá nos meus critérios de exclusão. O Notion não passou, né? Não passou. O Notion permite um único usuário. Ele não passou no meu critério de exclusão. Não deveria estar ali. Mas enfim. Aí eu vou depois testar e entender cada um dos meus softwares. Cada um que chegou até essa lista, né? Então eu já venho filtrando antes. Eu não vou listar todo mundo. Como eu já tenho os critérios, eu já venho filtrando eles. Posso listar todo mundo e filtrar só agora? Posso, mas tem formas mais fáceis de fazer isso, né? Então vamos facilitar a vida. Ficou pequena aí a imagem para vocês, mas vocês podem acessar ela depois que tiverem interesse em trabalhar com alguma ferramenta, com algum projeto. Só digitar o nome lá do projeto no Google e ele já vai retornar normalmente a primeira, a segunda página ali já para vocês. Esse Bitrix 24 é interessante, uma ferramenta boa. Podem ver ali que ele tem as cores, então ele tem ali as minhas atividades já listadas e teria o segundo que é em progresso, né? Eu consigo mover essas atividades para em progresso, consigo mover elas para pronto, para teste, para implementado, né? Consigo criar os painéis que eu quiser ali, consigo definir data, definir urgência, adicionar os participantes responsáveis por cada atividade, consigo criar subatividades também, ela é uma ferramenta bem boa para trabalhar com ela, apesar de estar pequenininha aí para vocês, mas no navegador ou instalando é bem tranquila, bem visível, ela é boa. O problema que eu encontrei nela foi que ela tem limitações de painel, tem limitação de usuário, e aí eu teria um limite de crescimento da minha equipe. Se eu não me engano, são 12 ou 14 usuários, mas é um limite sim que eu já estou atingindo, e quando eu aumentar a equipe não poderia utilizar essa ferramenta, então eu acabei já eliminando, mas é uma ferramenta bem bacana. Ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita é boa, mas ela tem essas limitações que acabaram fazendo com que eu eliminasse ela. Cheguei a fazer testes, achei ela interessante. No Nuclino que eu falei para vocês, eu tenho um projeto ali já, ele é mais voltado para desenvolvimento de game, e aí nós temos um projeto aqui na universidade, outra equipe, né? Na verdade tem alguns membros que estão nas duas equipes. Nós temos um projeto aí de games e animação, ela é uma ferramenta boa para esse projeto, permite que eu crie painéis, que eu gerencie as atividades, com uma facilidade muito maior, permite que eu coloque textos, descrições lá, é mais tranquilo para eu pôr, descrição de cenário, descrição de personagem, mas não era o que eu estava procurando, então acabou indo fora também. O Trello, essa vocês podem ver que já tem ali algumas pessoas, tem ali as bolinhas em cima, né? Então já tenho alguns integrantes ali que acessaram já o projeto. Então foi a ferramenta que nós acabamos utilizando. Notem que ela tem ali os painéis. Isso eu posso colorir, ainda estamos fazendo aí um pré-teste, né? Até nós adicionarmos o restante dos membros, nós já teríamos isso bem organizado. Mas ela já passou aí por todos aqueles critérios, ela é a escolhida. E já estamos aí gerenciando, né, naquela parte de gerenciamento, de feedback, tentando melhorar aí o nosso uso dela antes de adicionarmos os novos membros. Então nós temos ali as atividades, consigo atribuir quem vai fazer o quê, consigo adicionar toda a minha equipe ali sem problemas. Tem limitação de painel também, mas é suficiente para a minha atividade. Consigo já
ter ali a minha visualização no formato de Kanban, que era o que eu queria, né? Ele atende, na verdade, todos os meus critérios. Nós vamos ver ali mais para frente a avaliação. E ela se tornou a ferramenta que melhor nos atende, mesmo não sendo software livre. É uma pena, né? Era um critério que eu queria bastante, mas eu acabei abrindo mão desse critério, porque as que tinham software livre tinham aí algumas pendências nos nossos critérios. O Notion, não cheguei a tirar um print aqui do meu painel, porque eu só criei algumas telas nele lá. Ele é interessante, mas aí eu já vi depois que só permitia um, né? Então eu acabei abandonando. Só coloquei aí para ativar de novo a curiosidade de vocês. Mas pode inclusive utilizar o Trello, recomendo também. Ele tem uma versão gratuita que é suficiente, embora eu tenha gostado mais do Notion e ter saído fora aí porque não passou nos critérios de exclusão, né? Nossa comparação então de software. Vamos seguir, porque nós já colocamos os pesos lá, depois a gente volta a olhar o fluxograma. Comparação de software, pessoal. Então, o que nós temos ali? Os meus critérios, nota que nós temos ali características, né? Todos os critérios que nós vimos lá anteriormente. Aí temos ali na nossa linha, no nosso cabeçalho, todos os softwares que eu listei. Ali já saiu, na verdade, os critérios de exclusão, né? O Notion, o Nuclino também já saiu. Nuclino, não sei se é assim que pronuncia, mas deve ser. Já saiu ali também, porque o que eu falei para vocês ele é interessante, mas não seria o caso para esse projeto. E aí nós atribuímos ali, então testamos, né? Eu testei, na verdade. Testei as ferramentas, testei diversas outras também, mas aí não quis colocar tudo, porque o meu quadro já ficou enorme o suficiente. Mas testei aí as ferramentas e atribuí. Por exemplo, a elegância visual do Trello é 100%, né? Vocês viram ali, ele é coloridinho. Não está coloridinho ainda, na verdade, nós estamos adequando ali para ser utilizado no projeto. Mas ele tem uma elegância visual, ele facilita bastante a compreensão. O Gantt ele tem 50% aí de facilidade para o pessoal. Na verdade, todos os outros ficaram aí com 50%. A classificação é o meu quadro Kanban. Agora que eu vi que eu não alterei aqui, eu fiz umas alterações de critérios aí. O meu quadro Kanban lá. Então, o Trello ele atende 100%. O Project aqui ele atende 80%. Opa, o Project é esse aqui. 80%. O Project da Microsoft eu não testei, mas ele também atenderia 80%. Ser software livre. O Trello não é software livre, mas eu tenho aqui opções que são softwares livres. A Google Sheet também não é. Os outros são softwares livres. Rastreável, não são todos que me permitem esse rastreamento. Os painéis ilimitados, usuários, notem que todos eles aqui têm uma avaliação. Eu estou apontando ali, né, mas vocês não conseguem ver. Estou com o mouse, mas como não é a minha tela, vocês não veem o meu mouse, agora que me ocorreu. Mas olhando ali em ordem, né, descendo, linha por linha, que é o padrão aí de visualização, vocês conseguem ver o que eu estou falando. Lá no final eu fiz duas linhas para vocês. Uma é a soma, que simplesmente soma todos os pontos. Notem que se eu simplesmente somasse todos os pontos, o que melhor me atenderia é o Google Sheet, que ficou com 7.3. Se eu só somasse a coluna ali, né, das minhas porcentagens. Então, o Google Sheet atende mais critérios. Ele conseguiu uma pontuação maior nessa distribuição de critérios. Porém, eu tenho pesos. E com esses pesos, eu tenho ali duas ferramentas que empataram, né? O Gantt Project, de acordo com os critérios, com os pesos que eu defini nessa planilha. E o Project Libre também, 13.2, né? Que seria o quê? Pegar o valor que atingiu naquela linha e multiplicar pelo peso do critério. Então, por exemplo, o Trello lá em elegância visual é 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 ali da classificação. Já o Gantt vai ser meio vezes 2 na elegância visual, mais o 0,8 vezes 2 da classificação. E assim ele vai somando, né, todas as linhas. Então, o valor que conseguiu para aquele critério, né, a avaliação daquele critério, vezes, né, multiplicado pelo peso daquele critério. De novo, isso foi uma estratégia que eu usei porque eu acho ela mais simples. Vocês podem usar outra estratégia aí. Mas empatou. E aí? Além dos meus critérios de exclusão, critérios de avaliação, né, os meus critérios de inclusão e critérios de avaliação, eu posso ter ainda os meus critérios de desempate. Critério de desempate definido. A data mais recente da última atualização. Então, aquelas duas que empataram lá com 13.20, o Project Livre foi atualizado a última vez em 19 de abril e o Gantt em 1º de fevereiro. Esse critério, na verdade, da data de atualização, acabou eliminando muito software que eu tinha gostado. Tem uma porção de softwares que são interessantes
Mas aí eles não são atualizados há 10, 11 anos. Então não faz sentido pegar um software que não tem mais atualização, que a comunidade largou. Tem muito software livre e legal que poderia ser utilizado, mas como eles já acabaram ficando lá para trás, né? Softwares pagos também, inclusive, que acabam não sendo atualizados, e eles foram eliminados aí da minha tabela. De novo, a tabela que eu trouxe para vocês já é resumida, né? Nós testamos mais softwares e aí essa data ela é importante também. Dar uma olhada lá se está ativo o projeto, né? Se ainda é atualizado. Precisei dar uma paradinha aqui, pessoal. Talvez tenha dado um corte aí pra vocês. Continuando então, aquela outra tabela que eu falei pra vocês que seria interessante também. O que vocês têm nessa outra tabela? Eu mudei apenas os critérios ali de... O peso, na verdade, né? Os critérios são os mesmos. Eu mudei o peso desses critérios porque ela é mais real, ela é mais próxima do que eu preciso mesmo. A outra foi só um exemplo. E é importante vocês verem essa diferença, porque na anterior eu coloquei um peso maior em ser software livre, né? E aí nós chegamos lá no final com 2 softwares livres, mas acabou que não são os que eu utilizo, principalmente por não permitir a colaboração, que é uma coisa que eu preciso bastante. Eles são mais voltados para gerenciamento de projetos mesmo, mais voltados ali para o Gantt. E eu preciso que ele traga também essa questão do Kanban, essa visualização do Kanban. Por isso que eu acabei eliminando, né, trocando ali os pesos e utilizando essa outra tabela que eu estou trazendo para vocês. Não quer dizer que para gerenciamento de projetos as ferramentas sejam ruins, são ferramentas boas, são as melhores ferramentas, inclusive aqueles pesos que nós chegamos, os resultados que nós chegamos antes, fazem mais sentido, elas para gerenciamento de projetos. Mas, inclusive quando é ferramenta livre, normalmente tem toda uma comunidade, né? E é muito mais difícil do projeto ser descontinuado. Então ele é, sim, um critério importante de ser considerado. Mas precisei aqui, não é bem um gerenciamento de projetos, né? Nós precisamos aí de uma adequação, por isso que eu falei para vocês, é importante entender qual é o público, né? O que vai ser utilizado. É importante isso, porque para esse meu público é mais importante eu ter essa outra definição e acabamos optando aí pelo Trello. Mudamos aí então, elegância visual. É importante, né? Tá com 3. A classificação lá, o uso do meu painel Kanban é importante também, está com 3. Ser software livre também é importante, né? 3 também. Ser rastreável, log, é importantíssimo. Painéis ilimitados é importante, mas não é tanto, porque não é um projeto tão grande, né? Então, 2. Usuários ilimitados é importante, nós temos uma equipe grande, mas ela não é tão grande, né? Não chega a ser ilimitados, foi o que eu falei para vocês anteriormente, então 2. Ser colaborativo é fundamental. Eu preciso que a equipe consiga ir lá e mover as atividades. Isso facilita para eles e facilita para mim. Facilita para todo mundo. O acesso web é importante, mas não é tão importante, né? Até porque é um projeto que nós trabalhamos, todos nós trabalhamos de forma gratuita. Então, se alguém foi para a praia e não levou o computador e precisa apagar um incêndio, apaga na segunda-feira. Apaga no retorno, né? Ou sei lá, quando retornar. O pessoal às vezes viaja durante a semana. Mas apaga quando retornar ou algum outro membro resolve. Não é tão fundamental. Ter um aplicativo é o mesmo caso, né? É importante, facilita, mas não é fundamental. A facilidade de uso é importante. 2 por quê? Poderia ser um 3, um 4, mas o pessoal é de desenvolvimento, né? Então, a facilidade de software eles criam. Estão acostumados a desenvolver softwares e se for um software livre, inclusive, literalmente dá para criar, né? Dá para editar esse software e usar ele tranquilamente. Daí nós temos de novo ali a soma, né? Se eu só somar todos os critérios, notem que eu continuo com o mesmo resultado para os softwares, porque eles continuam com a mesma porcentagem em cada critério, então não mudou. Continuo com a mesma soma em todos eles ali. E o que tem a maior pontuação é o Google Sheet. Eu consigo gerenciar projeto no Excel, no Calc, né? Em planilhas aí também. Então a soma ele permaneceu o mesmo, que são os mesmos critérios, a mesma porcentagem lá que cada software atingiu. E o que muda ali é a minha soma com peso. Então, quando eu multiplico aqueles mesmos valores pelo peso que eu coloquei ali na esquerda, eu vou ter resultados diferentes. E aí, com esses novos pesos, note que o que chega, né, os outros aproximam ali 16,5, mas o que tem a maior pontuação, né, o que é o escolhido, é o Trello. Então, nós acabamos optando aí por utilizar o Trello, que ficou ali com 17 pontos. Por enquanto, né, dessas ferramentas que nós testamos, nós vamos seguir
utilizando o Trello. Lembrando de novo, uma boa opção o Notion. Outra boa opção que vocês têm aí é o Bitrix, se eu não me engano, alguma coisa assim, 24. Esse é novo, eu testei só esse ano, eu não conhecia ainda. Ele é uma boa opção também, mas tem limitação aí do tamanho da equipe, por isso nós não utilizamos. Então, ele teve aí o Trello, né, a maior pontuação conforme os critérios definidos. Nós estamos aí na fase de implementação, então nós criamos o projeto, compartilhei já com a equipe atual, né, estamos aí na parte, então, tendo um feedback, tendo um gerenciamento já desse projeto, e depois nós vamos adicionar o restante da equipe. Bom, pessoal, vamos continuar então, né? Fizemos a escolha do software, fizemos a implementação, estamos agora fazendo os testes, né? Os testes finais, na verdade, porque já foi a que passou nos testes antes de chamar o restante da equipe. Lá atrás eu pulei o fluxograma, deixei anotadinho aqui, né, para falar para vocês sobre o fluxograma. Cadê meu fluxograma? Aqui. É outra estratégia, pode ser usado em paralelo, né? Pode ser usado junto ali com essa estratégia da tabela dos pesos nas características que eu falei para vocês. Pode ser usado somente um fluxograma, pode não ser usado um fluxograma. Ficou pequenininho aí para vocês verem, mas a ideia é a seguinte: nós vamos ter um início, pessoal da administração de novo, né? Claro que está bem fora de padrão aí, mas vocês têm um BPM que denota aí para vocês os fluxogramas dentro de um padrão. Fica mais fácil aí para vocês trabalharem, né? O BPMN que traz já a anotação para vocês. Então ele é parecido, mas eu fiz aqui no PowerPoint rapidinho o fluxograma. Ele acaba não seguindo todos os critérios, mas de forma geral, qualquer fluxograma. O que eu tenho ali? Então eu tenho um início, né? Vocês estão vendo aquela bolinha lá sem a bordinha dupla? Ela é o início. Ali indica que eu começo por ali. Posso começar com uma atividade. Então os meus retângulos são atividades, os meus losangos são questões onde eu tenho, né, diferentes caminhos para seguir. E aí eu tenho ali a minha primeira questão, né, meu primeiro losango. É gratuito? Se não, descarta. Minha atividade ali, né, descarta e finaliza. Se sim, é gratuito, ó, a minha setinha lá indo para frente, né? Então ele poderia ir para outra atividade, mas ele vai para outra questão. É colaborativo? Se sim, ele seguiria ali no processo, né? Eu não segui, só coloquei ali um exemplo da atividade. Poderia ser uma atividade, poderia ser uma questão, poderia ser aí o que vocês definiram no fluxograma de vocês. Mas ele iria continuar o processo, né? Não necessariamente sempre fazendo perguntas, poderia ter outras atividades, até inclusive poderia colocar ali como atividades a soma dos critérios, a definição de pesos e seguir lá construindo a tabela nesse fluxograma. Se não é colaborativo, então ele desce ali, vai para a atividade que descarta e finaliza também. Se fosse assim, né, ele seguiria, em algum momento ele viria ali para o final também. Eu vi agora que eu não liguei no final, em algum momento precisa finalizar de qualquer forma, né, não importa o caminho que eu sigo, eu preciso finalizar em algum momento. Mas é uma forma também de fazer a escolha do software. É gratuito? Não, descarta. O próximo, é gratuito? Não, descarta também. O próximo, é gratuito? É. Então segue para o próximo. É colaborativo? Não. Opa, então descarta. O próximo, é gratuito? É. É colaborativo? É. E aí? Vou seguindo, né? Não necessariamente com questões, mas vou seguindo aí nesse meu fluxo até que chegue com um ou mais softwares lá no final. E aí são os meus softwares escolhidos, né? No caso, cheguei lá com 3 softwares, mas eu só quero um. Aí, eu defino um critério de desempate, né? Eu vejo, de repente, facilidade de uso. Eu posso ter definido já esses critérios antes, ou eu posso definir nesse momento. Normalmente a gente acaba definindo nesse momento, porque é nesse momento que nós temos lá 3 softwares. E aí, o que algum tem, né, de característica mais legal aí, que faz com que eu escolha ele? E aí nós usamos isso como critério de desempate. Ou não, são muito similares. Então nós analisamos melhor ali para ver como, né, fazer essa escolha e ficar com um único software, que é o que eu preciso lá no final. Se eu preciso mais, ótimo, né? Preciso de 3 softwares, já cheguei com 3 lá no final, ótimo. Preciso de 2, só descarto um.
Preciso de um, descarto os outros dois. Preciso de 4, opa. Então, eu preciso voltar no meu fluxo, né? E achar um desvio aí para passar mais algum para o final, porque eu preciso de 4 e só 3 chegaram lá no final. E vocês podem usar qualquer estratégia que vocês queiram. De novo, né? Incentivando vocês aí pesquisem mais sobre o assunto. Não só dessa área, se vocês forem pesquisar por tomada de decisão, vocês vão encontrar muito. Tentando voltar para aquele slide que não tem nada, né? Para aquela apresentação sem nada. Vocês vão encontrar muito material legal aí para ajudar vocês com as tomadas de decisões de vocês. De novo, não só voltado, né, para softwares educacionais, mas para softwares de forma geral. E de forma geral, não só implementação para a escolha de softwares, para tomadas de decisão em geral. Escolhas de software, o que é fundamental? Definir os critérios para vocês acharem um software que atenda os critérios de vocês. E aí, como proceder nesse processo todo para escolher o software, vocês podem definir. Só apresentei aqui alguns exemplos, né? O mais comum, inclusive o que eu acho mais simples, mas aí depende, vocês podem ter outras estratégias aí que vocês acham mais simples, depende de cada pessoa. E a ideia é que vocês encontrem, que cheguem lá no final com o melhor software, né? Com o melhor software para atender o objetivo. Lembrando de novo que não é só para escolher um software porque já está instalado. Então, passa por todo o percurso, apresenta, né, todo esse percurso de como chegou nesse final. Quais foram os softwares, né, que chegaram lá na lista. Independente da estratégia que vocês adotarem, vocês vão ter diversos softwares que atendem os requisitos de vocês, e aí vocês vão ter que, de alguma forma, tomar essa decisão. Então, apresenta esses diversos softwares, apresenta esse processo, qualquer estratégia aí que vocês queiram adotar na escolha, né, estratégia da escolha, o processo todo e o processo da escolha também, e o software que saiu lá vitorioso no final, né? Qual software vocês escolheram, como é que vocês vão utilizar aquele software de vocês. Dúvidas? Mandem mensagens. Já passei os contatos ali no início, né? Podem mandar mensagens que eu vou tentar ajudar vocês. Até mais!